Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre os atributos comunicáveis de Deus. Nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Quem Deus é? Aqui nós começamos a ter assim um entendimento bem mais claro da primeira pessoa da Trindade, que é Deus, o Pai. O objetivo dessa aula, nós vamos explorar os atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis? Aqueles que ele compartilha conosco em certo grau. Você não vai ter ele da mesma forma que Deus, mas você tem ele. E aí eu quero que você entenda nessa aula como que você pode refletir esses atributos na sua vida cristã. Então vamos entender. Atributos comunicáveis é aqueles que Deus comunica conosco. Então todo ser humano tem possibilidade de ter esses atributos. Igual a Deus? Não, porque Ele é Deus. Eu e você somos criatura. Ele é o Criador. Mas Ele compartilha conosco. E na nossa vida, na nossa caminhada, nós temos que refletir esses atributos que Deus compartilha comigo e compartilha com você. Então vamos passar por eles. Primeiro atributo que Deus compartilha comigo e com você, santidade. O que é santidade? Separado do pecado. Além de ser separado do pecado, é perfeito em pureza. A gente olha para Deus e Deus é santo. Isaías 6,3 diz: Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então a santidade de Deus significa que ele é absolutamente puro, absolutamente santo, totalmente separado do pecado. Por isso, você vai lembrar quando nós falamos de Cristo aqui, segunda pessoa da Trindade, no momento que os meus pecados e os seus pecados, o pecado da humanidade caiu sobre Jesus, o Pai tem que se retirar. Deus meu, por que me desamparaste? Isaías capítulo 59, verso 1 e 2 diz: A mão do Senhor não está encolhida para salvar, nem tampado os seus ouvidos para que não possa ouvir as vossas orações. Mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando falamos da santidade de Deus, que Deus é santo, ele não compartilha com o pecado. Ele é totalmente santo. Então, quando falamos da santidade de Deus, é que ele não pode tolerar o mal. E ele exige santidade em suas criaturas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sejam santos, porque eu sou santo. Então, Deus vai comunicar a sua santidade com o ser humano. É ele nos chamando para uma vida separada do pecado. O que é ser santo? Santo é ser separado por Deus e para Deus. Então Deus te separou para você viver para Ele. O que é santo? Separado por Deus e separado para Deus. Então entenda, Deus comunica a sua santidade para que eu e você possamos viver uma vida separada do pecado. Quem nos capacita para vivermos essa vida? O Espírito Santo. Então é Ele que nos capacita para vivermos essa vida em santidade. Pastor, é possível viver essa vida de santidade sem nascer de novo? Não é possível. Então você percebe que o caráter de Deus Ele é santo. Santidade. Ele comunica Ele conosco. Para que eu caminhe em santidade, para que eu caminhe sendo santo, eu preciso nascer de novo. Aí entra a obra redentora de Cristo e eu necessito do Espírito Santo que vai me conduzindo por esse processo, por esse caminho, ok? Então, assim, quando você for lutar contra hábitos pecaminosos, peça a Deus que o purifique, peça a Deus que o ajude a viver de acordo com a sua santidade. Se você quer andar com uma vida bonita, alegrando o coração de Deus, a santidade é um caminho. Muitos têm dito assim: santidade, pastor, como diz assim, tá fora de moda. Não, meu irmão. Deus continua sendo o mesmo. E Ele é um Deus santo. Outro atributo que Deus comunica conosco: amor. Deus é amor. E Ele demonstra isso nos seus atos. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então Deus comunica o seu amor comigo e com você. Então, ou seja, Deus nos capacitando a amar uns aos outros, como Ele nos ama. Jesus
Jesus resumiu toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Na primeira carta de João, João vai dizer, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós só temos condição de amar porque ele comunicou esse atributo comigo e com você. Romanos capítulo 5, verso 5 diz, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, entenda bem, pensa naquela pessoa difícil, como que eu consigo amá-la de uma maneira prática? É esse amor que me alcançou, agora através de mim, esse amor vai refletir nessa pessoa, o amor de Deus. Então nunca se esqueça de como Deus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho. Então, Deus é amor, e Deus demonstra amor em todo o tempo. E Deus comunicou isso comigo e com você. Pastor, eu consigo amar igual a Deus? Não, porque Ele é Deus. Mas Ele comunica para que eu e você possamos caminhar a cada dia pela obra do Espírito Santo na nossa vida, nos tornar cada dia mais parecido com Ele. Justiça e retidão é um atributo comunicável que Deus comunica com a gente. O que quer dizer isso? Que Deus sempre faz o que é correto. Salmo 89, 14, a justiça e o juízo são a base do seu trono. Então Deus comunica a sua justiça a nos dar um senso de certo e errado. E isso deve guiar as nossas ações. Irmãos, a coisa mais rara que eu encontrei no pastoreio é alguém que não tinha esse senso. A pessoa, quando erra, ela tem convicção, ela tem a certeza, ela sabe, eu errei, eu fiz o que não devia. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Então, quando nós enfrentamos injustiça, quando nós vemos alguém enfrentando injustiça, qual que é o nosso papel como cristão? Buscar agir com retidão. Ah, mas isso não é fácil. É claro que não é fácil. No mundo de hoje não é fácil. Mas Deus comunicou esses atributos e eu e você temos que mostrar ele para o mundo. Vamos outro atributo? Bondade. Deus é bom. Deus é tão bom que Ele cuida da sua criação, sustenta a sua criação. Salmo 105, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Então Deus vai comunicar a sua bondade ao nos chamar para demonstrar bondade aos outros. Por mais que a Bíblia diga que nos últimos dias o amor de muito vai esfriar. E a gente percebe esse amor se esfriando em atos de bondade. Agora, não quer dizer que está se esfriando em muitos, que tem que se esfriar em mim e em você. Ah, mas eu vou fazer papel de bobo. Não. Você vai se tornar mais parecido com Deus quando você age com bondade. É Deus comunicando esse atributo comigo e com você. Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros. Então, se você tem a oportunidade de exercer um ato de bondade, exerça. Você está comunicando o que Deus é através desse ato. Verdade é um outro atributo de Deus que Ele comunica comigo e com você. Deus é a fonte de toda a verdade. João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus comunica a sua verdade ao nos dar a capacidade de discernir o que é verdadeiro e viver de maneira honesta e íntegra. Efésios 4, 25, deixem a mentira e falem a verdade uns aos outros. Então preste atenção, o pai da mentira é Satanás. Quando eu estou comunicando mentira, eu estou me tornando mais parecido com Satanás. Mas quando eu comunico a verdade, eu me torno mais parecido com Deus Pai. Ok? Vamos lá, misericórdia e graça é outro atributo comunicável de Deus que Ele comunica comigo e com você. A compaixão e o favor imerecido de Deus, é isso. Misericórdia e graça é a compaixão e o favor imerecido de Deus. Êxodo 34, 6, o Senhor é compassivo e misericordioso. Então Deus vai comunicar a sua misericórdia e nos chamar a perdoar aquele que nos fere, amar aqueles que nos perseguem. E é a graça de Deus que nos capacita a oferecer bondade imerecida. Né?
Então, assim, aquela pessoa merece o troco, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, não vou. Mateus 5,7, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, quando alguém me ofende, quando alguém me magoa, irmãos, o perdão, perdoar, é uma demonstração clara da misericórdia de Deus. É uma demonstração clara. Ajudar alguém sem esperar nada em troca reflete essa graça de Deus, um favor imerecido. Outro atributo comunicável de Deus, paciência ou longanimidade. Então, o que é longanimidade? Paciência aqui. Deus retém a punição, dando tempo para o arrependimento. Deus não está anulando isso. Deus está dando tempo. Se houver arrependimento, é anulado, acaba. Mas se não houver arrependimento, Deus é longânimo, o estupim de Deus é longo. Mas uma hora ele chega no final. 2 Pedro 3,9, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus comunica a sua paciência a nos ensinar a sermos tolerantes e compreensivos com os outros. Vamos lá, paz. É outro atributo que Deus comunica conosco. Deus é a fonte de paz e ordem. 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Shalom, shalom, paz. Então, Deus comunica a sua paz ao nos dar a capacidade de sermos pacificadores e confiarmos nele em tempos de dificuldade. Muitos têm ensinado, eu concordo, shalom aqui é essa ideia, né? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Essa paz onde está tudo em ordem, na minha vida e na sua vida. Okay? Sabedoria, um outro atributo de Deus. E Deus comunica conosco, ao ponto de lá na carta de Tiago dizer assim, se você tem falta de sabedoria, pode pedir, que Deus dá livremente a cada um. Provérbios 2,6, o Senhor dá sabedoria, de sua boca procede conhecimento e discernimento. Então Deus comunica sabedoria ao nos ensinar a tomar decisões justas e prudentes, guiadas pela sua palavra. Então um exemplo prático aqui é, antes de você tomar decisões importantes, peça a Deus sabedoria. E Deus vai confiar, Deus vai entregar isso a você. Outro exemplo aqui de um atributo comunicável de Deus, zelo. Deus promove ativamente a sua glória, irmão. Olha aqui, ó, Êxodo 34, 14. O Senhor, cujo nome é zeloso, é um Deus zeloso. Então Deus continua com o seu zelo. E ao nos chamar para viver para a sua glória, ele rejeita qualquer coisa que o desonre. Então Deus é um Deus zeloso. Aí você vê a Deus de qualquer jeito. Ele é um Deus zeloso. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode. Não pode. Liberdade. Ou soberania aqui. Então, Deus, ele é Deus. Ele é Deus. É o único Deus. Então, Deus faz o que ele deseja conforme a sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 11. Ele faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Só que Deus comunica a sua liberdade ao nos libertar, por exemplo, do pecado e nos dá a capacidade de escolher servi-lo. Gosto muito da visão de Agostinho, Santo Agostinho, onde ele vai falar dessa liberdade, e aí ele fala assim, quem teve uma liberdade plena foi Adão e Eva antes do pecado e Jesus. Mas ele fala que nós temos uma liberdade, mas não é uma liberdade plena. Por quê? Porque em pecado nós fomos gerados. Então nós temos o pecado nos influenciando. Mas, então eu não tenho liberdade nenhuma? Tenho. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que não sobreveio a mim e a você uma tentação além do que nós podemos suportar. Então isso quer dizer que eu tenho liberdade de dizer sim ou dizer não. Ok? Pastor, mas como fica aquele texto? Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero eu não faço. Por isso que nós estamos numa luta constante e dependemos do Espírito Santo. Porque se depender só da nossa carne, nós vamos para o mal. Mas se o meu espírito está fortalecido, eu consigo dizer não ao pecado. Então o que nós temos aqui? Os atributos comunicáveis de Deus. Então o que eu quero saber quem Deus é, eu passo por esses atributos. Esses atributos Deus comunicou comigo e com você. Esses atributos são evidências claras do caráter santo, amoroso,
que Deus compartilhou conosco. Então, eu preciso vivê-los, e isso é uma maneira prática de glorificar a Deus e refletir a sua natureza em nossas vidas. Tem muitas pessoas que acham que para glorificar a Deus tem que estar fazendo alguma coisa na igreja, que assim é a única maneira de glorificar a Deus. Não. Quando no seu trabalho, esses atributos aqui, as pessoas verem Ele em você, elas vão ver Deus na sua vida. Amém? Então esses são os atributos comunicáveis. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui e aí nós vamos ver os atributos incomunicáveis, que só Deus tem. Ele não comunicou comigo e com você, nós não carregamos nada dele, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.